desigualdade econômica é uma realidade que permeia todo o mundo, desde países periféricos até os mais desenvolvidos. Tal desigualdade tornou-se uma das maiores preocupações para os cientistas sociais, pois abrange quesitos como a própria qualidade de vida de um cidadão, sua acessibilidade a órgãos de saúde de qualidade, educação, lazer e até mesmo moradia. De acordo com um trecho do terceiro artigo da Constituição Federal de 1988, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Mas será que as desigualdades sociais foram reduzidas desde então? Alguns dados mostram que a desigualdade social não foi reduzida, e sim sofreu um aumento, pois como visto em um estudo feito em 2018, a concentração da renda aumentou ainda mais para o 1% mais rico da população, que passou a ter um rendimento médio quase 34 vezes maior do que a metade mais pobre. Dessa forma, a renda média mensal desses 1% foi para 27 mil, enquanto a dos 50% menos favorecidos foi de R$ 820. Entre as formas de manifestação das desigualdades, seja por cor, raça ou sexo, esse envolve aspectos relacionados às características do processo de desenvolvimento brasileiro, e como consequência, há maiores níveis de vulnerabilidade econômica e social nas populações de cor ou raça preta, parda e indígena, como demonstram diferentes indicadores sociais que vêm sendo divulgados nos últimos anos. Assim como no total da população brasileira, as pessoas de cor ou raça preta ou parda constituem também grande parte da força de trabalho do país. Em 2018, esse contingente correspondeu a 57 milhões de pessoas. Entretanto, formam cerca de 2/3 dos desocupados e dos subutilizados na força de trabalho no mesmo ano. A informalidade no mercado de trabalho está associada muitas vezes à precariedade ou à falta de acesso a algum tipo de proteção social, que limita o acesso a direitos básicos, como salário mínimo e aposentadoria. Em relação ao nível de instrução, as pessoas ocupadas de cor ou raça preta ou parda recebem menos rendimentos por hora trabalhada que pessoas brancas, independentemente do nível técnico considerado. Nota-se então que quanto maior o nível de instrução, maior o rendimento. Entretanto, a diferença de rendimentos do trabalho, quando analisado o aspecto de cor ou raça, mantém-se presente em todos os níveis de instrução, inclusive no mais elevado. As pessoas brancas ganham cerca de 45% a mais do que as de cor ou raça preta ou parda. Indicadores relacionados à cobertura de serviços de saneamento básico também apontam uma significativa desigualdade, segundo a cor ou raça. Em 2018, verificou-se maior proporção da população preta ou parda residindo em domicílios sem coleta de lixo, em uma proporção de 12,5% contra 6% da população branca. Sem abastecimento de água por rede geral, em uma proporção de 17,9% contra 11,5% da população branca, e sem esgotamento sanitário por rede coletora ou pluvial, em uma proporção de 42,8% contra 26,5% da população branca, de acordo com os dados do IBGE, implicando condição de vulnerabilidade e maior exposição a vetores de doenças. Condições inadequadas de saneamento básico estão entre as causas subjacentes e evitáveis de mortalidade infantil. O pior cenário em relação ao analfabetismo refere-se às pessoas pretas ou pardas residentes em domicílios rurais. Nesse grupo populacional, a frequência das crianças de 0 a 5 anos de idade em creches ou escolas aumentou de 49% para 53% entre 2016 e 2018. Por outro lado, no último ano, 55,8% das crianças brancas de 0 a 5 anos de idade frequentavam creche ou escola. Em contrapartida, entre os anos de 2016 e 2018, diminuiu-se a proporção de pessoas pretas ou pardas que estavam em atraso escolar, situação que contribui para o abandono das atividades escolares. A taxa ajustada de frequência escolar líquida também aponta desigualdades em razão de cor ou raça, que se aprofundam para não alcance de níveis de ensino mais elevados, à medida que motivadores do atraso e da evasão escolar vão se acumulando. Em 2018, praticamente não havia diferença entre as proporções de crianças de 6 a 10 anos de idade brancas e pretas ou pardas, cursando os anos iniciais do ensino fundamental, 96,5% e 95,8% respectivamente.
Porém, a proporção de jovens de 18 a 24 anos de idade, de cor ou raça branca, que frequentavam ou já haviam concluído o ensino superior, era quase o dobro da observada entre aqueles de cor ou raça preta ou parda. De fato, no Brasil, a taxa de homicídios foi 16 entre as pessoas brancas e 43,4 entre as pretas ou pardas a cada 100 mil habitantes em 2017. Em outras palavras, uma pessoa preta ou parda tinha 2,7 vezes mais chances de ser vítima de um homicídio intencional do que uma pessoa branca. Altas taxas de homicídio trazem não só sofrimento físico e psicológico, como também impactos sociais e econômicos. Elas resultam em falta de confiança nas instituições, requerem a administração de um extenso sistema de justiça criminal, ampliam os gastos com saúde e implicam em perda de produtividade econômica, em especial quando essas taxas atingem com mais intensidade a população jovem, como evidenciado no último relatório da Geneva. A violência não letal na adolescência e juventude também produz efeitos de longo prazo. Adolescentes e jovens vítimas de violência estão mais propensos a desenvolverem doenças como depressão, ofício de substâncias químicas, problemas de aprendizado e até mesmo suicídio. Estão igualmente mais sujeitos a estar envolvidos em situações de violência no futuro. Trata-se de um conjunto de consequências que, tal como as da violência letal, levam ao enfraquecimento da coesão social e têm impacto negativo sobre o desenvolvimento econômico. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, realizada em 2015 pelo IBGE, traz dados a respeito dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Tais indicadores revelam que escolares pretos ou pardos vivenciavam mais situações violentas do que os brancos. Em 2015, quando perguntado se haviam presenciado brigas na qual alguma pessoa usou arma de fogo nos 30 dias anteriores à pesquisa, a resposta foi afirmativa entre 4,9% dos estudantes brancos e 6,9% entre os pretos ou pardos. Quando a briga envolvia o uso de arma branca, os percentuais foram 7% e 8,4%, respectivamente. Além disso, 13,1% dos estudantes brancos e 15,1% dos pretos ou pardos haviam sido agredidos fisicamente por um adulto da família alguma vez nos últimos 30 dias anteriores à data da pesquisa. A curto prazo, a violência pode afetar o cotidiano escolar, e segundo o PACE 2015, 13,1% dos estudantes brancos e 15,4% dos estudantes pretos ou pardos do 9º ano do ensino fundamental não compareceram à escola por falta de segurança no trajeto casa-escola ou até mesmo no ambiente escolar nos 30 dias anteriores à data da pesquisa. Mais da metade dos alunos pretos ou pardos estudava em área de risco, isto é, em escolas que informaram estar situadas em região com risco de furto, roubo, consumo de drogas ou homicídios. Um fato inegável seria a presença da desigualdade no sistema capitalista, que acaba fracionando a sociedade entre aqueles que detêm a posse e o controle dos meios de produção, a classe dos proprietários, e aqueles que vivem unicamente do próprio trabalho, a classe dos trabalhadores. Porém, as desigualdades de renda costumam ser ética e moralmente aceitas nas sociedades, desde que estejam fundadas em competências tidas como arduamente adquiridas ou na capacidade dos indivíduos em inovar e empreender por conta própria. Mas o debate teórico sobre as relações entre desigualdade e crescimento econômico foi influenciado pelas conclusões do economista Arthur Okun, que defendeu, em um livro publicado em 1975, que políticas de redistribuição da renda prejudicariam o crescimento econômico. A teoria foi amplamente disseminada, principalmente entre políticos e burocratas, pela ideia de que promover melhor distribuição da renda desincentivaria, de um lado, o trabalho das parcelas mais pobres da população, e de outro, a ambição dos ricos em se tornarem mais ricos, o que prejudicaria o crescimento econômico. Porém, níveis extremos de desigualdade tendem a ser contrários do ponto de vista econômico, político e social. É o que defende e alerta uma gama variada de estudos publicados recentemente. Países com padrões mais igualitários de distribuição de renda tendem a apresentar, a longo prazo, um crescimento econômico mais estável. E o contrário também é verdadeiro. Quanto maior a desigualdade, menor a durabilidade de períodos de crescimento econômico. Uma redução dos níveis de desigualdade não provoca necessariamente uma desaceleração do crescimento econômico, antes assumindo o efeito geral contrário, qual seja pró-crescimento.
possivelmente com exceção dos casos mais extremos de redistribuição da renda. A concentração da renda em níveis elevados tende a distorcer a representação política em sociedades democráticas, ampliando o controle das elites sobre os processos de implementação de políticas públicas, em prejuízo do interesse coletivo. Os exemplos de países desenvolvidos que podem ser citados são as estreitas ligações existentes entre os processos de desregulamentação financeira e de ampliação das desigualdades de renda nos Estados Unidos, a imposição das políticas rigorosas na Europa, que penalizam os gastos públicos voltados para os mais pobres, mantém intacta a renda dos mais ricos e impulsiona ainda mais as desigualdades. E as reformas fiscais, que vêm sendo implementadas desde os anos 1970, que aliviam o peso dos tributos sobre as parcelas mais ricas da sociedade e comprometem a capacidade de gasto dos estados nacionais. Não se pode menosprezar ainda a incapacidade que esses estados, quando capturados pelas elites, têm em promover políticas públicas que favoreçam uma situação ampla de igualdade de oportunidades. Nesses termos, tende-se, ao contrário, a cristalizar o fosso existente entre pobres e ricos e a tomar um processo de criação e de transmissão da riqueza cada vez mais dependente da hereditariedade e menos do trabalho, e se falsificando uma meritocracia e menor mobilidade social. O Brasil conseguiu assinalar uma redução expressiva das desigualdades nos últimos anos, na contramão de boa parte de todo o globo, conforme se demonstrou entre 2002 e 2012. Por exemplo, o coeficiente de Gini diminuiu de 0,59 para 0,53, enquanto que nesse mesmo intervalo de tempo, a razão entre a renda dos 10% mais ricos e a dos 40% mais pobres declinou para 22,2% para 15,4%. Nesse sentido, o grande desafio parece ser manter o atual ritmo de diminuição nos próximos anos, visto que o Brasil ainda se situa entre os países mais desiguais no mundo, e o que a experiência dos países desenvolvidos pode nos ensinar. A desvalorização do trabalho promove níveis mais elevados de desigualdade de renda. Níveis extremos de desigualdade provocam distorções na representação política dos cidadãos e enviesam o processo de formulação de políticas públicas. Quanto mais justa uma sociedade, maiores são as possibilidades de ascensão social. Após toda a análise das informações e dos dados, é imprescindível que a situação precisa de uma mudança. E para isso, os cidadãos deveriam protestar, fazer campanhas e pressionar o governo a fim de atingir um interesse mútuo. Uma ocasião onde o governo faça alterações na estrutura, fornecendo mais oportunidades de emprego e investindo mais na educação das periferias, buscando tornar uma qualidade de vida das pessoas mais favorecidas um pouco melhor e mais igualitária, para que assim os impactos sociais e econômicos se reduzam em prol do aumento da produtividade e do desenvolvimento econômico. Em vigor dessa situação, os cidadãos também deveriam enfrentar o racismo, assim como o sexismo, para eliminar a desigualdade social causada pelo preconceito de cor, raça ou gênero, buscando propor novas leis e penalidades para quem infringir essas leis. Por fim, o governo também deveria aprovar e sancionar as leis que fortifiquem a ilegalidade no monopólio, aplicando medidas mais severas a fim de impedir este acontecimento, assim como barrar a concentração de bens e de terras por um único indivíduo ou família, além, é claro, de investir melhor os impostos.